Isn't that amazing? Yes, Jesse, that is amazing. It's amazing. Fala, meus queridos, já se inscreva, dê o like e compartilha. Vamos bater um papo hoje sincero sobre as coisas da vida, mas antes eu quero mostrar aqui como alguns estrangeiros são imundos. Olha só, a cabine que algumas instituições colocam para quem tiver roupas usadas e tal, joga ali dentro, né? E aí fica acumulado ali dentro. E aí depois vai para a instituição, para a caridade, enfim. Bom, mas tem uma quadrilha aqui de romenos, né, e outros estrangeiros que simplesmente arrombam isso e tentam pegar roupas de valores, né, roupas que estão mais limpas, mais novas, e deixam assim, ó, como se tivesse na casa deles, né, cara? E aí fica aí esse lixão. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Eu quero fazer um vídeo hoje, bater um papo sincero aqui, falando por que o brasileiro, e principalmente o carioca, né, por experiência própria, ele tem que ter aquela malandragem, né, querer se dar bem em cima dos outros. O cara sente aquela vontade inexplicável de sempre ter vantagem. Eu não entendo por quê. Uma vez eu trabalhava no Banco Central e aí eu saímos de serviço, né, na sexta-feira, e com a galera, com a turminha de trabalho, e eu trabalhava ali no centro da cidade. Aí fomos, vamos tomar uma chopada aí, beleza. Aí fomos para um restaurantezinho, né, a galera do povo ali que trabalhava em volta, todo mundo saía dali dos escritórios e tal, ia pra lá, um lugarzinho bem legal. Enfim, dançando, cachaça. Cara, eu não bebo, assim, não bebo como a maioria dos alcoólatras, né? De vez em quando, às vezes toma umazinha, mas nesse dia eu não estava bebendo, nessa época eu não estava bebendo. Eu tomei uma Coca-Cola, se eu não me engano foi uma Coca-Cola e uma outra besteirinha. Nada assim, nada alcoólico. Tranquilo. Uma Coca, eu acho que uma água, foi coisas assim. Beleza. Aí zoação, dançando, né? Os caras se divertindo, aquela disputa frenética. Deu hora de pagar a conta. E nisso, tava com mais 4 colegas lá do banco. Os caras entornando, né? Bebendo pra caralho. E no Brasil tem essa mania, né, cara? De todo mundo bebe, come. Na hora de acertar as contas, de pagar a conta, racha a conta tudo no meio. E aí cada um paga um pedacinho daquela conta. O que eu sempre achei errado, cara, porque você às vezes não tá consumindo aquele bagulho todo. Mas, pô, padrinho, você é miserável? Não, miserável não, cara. A gente tem que dar a César o que é de César. Entendeu? Não tem essa, meu irmão. Porque existe muito malandro, cara. Tem muito malandro que aproveita que tá num grupo, ele já tem o dom do alcoolismo, né? Ele já é meio alcoólatra. Aí o que ele faz? Ele aproveita que tá no meio daquele grupo e desce o caneco. Deixa eu aproveitar aqui. It's amazing. Eu quero descer aqui bem na parte do canal. Aí tem bem um gatinho ali, ó. Ali espionando a gente. Lá embaixo. Então aí ele aproveita, cara. Ele aproveita e desce e enche o pote, né? Porque ele sabe que vai pagar, que todo mundo vai pagar a parte dele. Aí ele aproveita e bebe mais ainda. Bom, só que eu sou um cara que eu nunca me deixei ser usado, cara. Sinceramente, eu sempre percebi malandragem, eu nunca aceitei, cara. E fui sempre questionado por causa disso. Porra, o neto não fecha com a gente, o cara, porra, é estranho e tal. Sempre fui tido como estranho. Cara, eu nunca aceitei ser passado pra trás. Eu sou um cara que eu tomei porrada pra ser honesto, da minha mãe, pra aprender a ser homem. E paguei muito caro por isso, pra ter esse aprendizado. Então, eu nunca aceitei, cara, esse tipo de malandragemzinha idiota pra cima de mim, entendeu? Aí o que acontece? Aí na hora de rachar a conta e tal, aí os caras, deu... Na época, isso aí foi no ano 2000 e... Acho que foi 2002, cara. 2002. Foi até o último ano que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Que vexame, né?
Aí, beleza. Cara, eu só sei que a conta na época deu... Racharam a conta lá, né? Pegaram a conta, calcularam tudo junto. E aí só sei que deu 50 reais pra cada um. Aí eu falei, pô, peraí, eu tomei uma Coca-Cola, 2 garrafas d'água, mais uma bebida lá sem álcool. A minha conta deu 15 reais. Naquela época 15 reais era dinheiro. 50 reais era muita grana. Deu 15 reais, né? Acho que 3 da Coca-Cola, 5 da bebida sem álcool, mais 5 das 2 garrafas d'água. Aí os caras botando, eu falei, galera, eu tomei uma Coca-Cola, 2 águas e mais essa bebida aqui sem álcool. Minha conta deu 15 conto. Aí o mais malandro, né, o mais esperto, chegou e falou assim, ei, mas a gente não tem nada a ver com isso. Você não bebeu porque não quis, agora tem que pagar, tem que rachar igual. Negativo. Peguei minha carteira, falei, garçom, eu bebi isso aqui, vou pagar isso aqui. Botei os 15 pau em cima da mesa, dei as costas e fui embora. No outro dia não, na segunda-feira, porra, ficaram os quatro sem falar comigo. Não, porque você... E aí começaram a espalhar para os outros colegas que eu era muquirana, que eu era filha da puta, né, que eu era um cara safado, aproveitador. Eu falei, brother, eu não tenho filho barbado não, irmão. Quem tem filho barbado é gato. Então assim, eu não aceito ser otário. Aí eu tava trocando ideia com um camarada ontem, o grande Ailton. E aí ele tava me contando, cara, uma experiência que ele passou também, que ele... É um erro também que o brasileiro tem muito, cara, esse lance de convidar por educação. Cara, se você não quer a pessoa na sua casa, não a convide. Não existe convidar por educação. Uma das coisas que eu gosto muito aqui da Europa é que não existe essa falsidade que tem no Brasil. Ah, convidar por educação. Cara, se você me convidar por educação, eu vou aparecer na sua casa. Foda-se, você me convidou. Beleza. Aí ele convidou, eu acho que foi a esposa dele, não lembro. Só sei que ele convidou o cara, né, para ir com a família, para ir comer na casa dele e tal, um dia desse qualquer, sem data específica, sem nada. Aí eu acho que no outro final de semana o cara apareceu lá. O cara, a esposa, eu acho que a filha do cara, a irmã do cara, o marido da irmã, mais os filhos e mais um outro cara. E aí, meu amigo, só sei que a mulher desse meu amigo, né, teve que trabalhar dobrado para poder fazer mais comida, porque chegou mais gente. E o cara chegou e falou, pô, não tem nada para beber aqui não, cara. Acho que ele tinha comprado 3, 4 cervejas. E o problema é esses amigos pinguços, cachaceiros, aproveitadores, alcoólatras. Aí tomou as 4 cervejas que ele tinha em casa e ele foi lá, né, cara, sem, porra, apertado, né, e tal. Foi lá na padaria, pegou uma caixa de cerveja, né, para pagar depois, levou para casa. Os caras beberam toda a cerveja, esse amigo do cara e o amigo dele, tomaram toda a cerveja. E daqui a pouco o Ailton me falou, né, que tava conversando, batendo papo, tal. E aí, cara, ele falou que daqui a pouco ele percebeu que na casa dele só tava as mulheres lá conversando. E ele lá assim, ele falou, cadê os caras? Aí ele saiu, passou na padaria, tava esse amigo dele e o outro cara tomando. Na hora de ir embora, os caras tomaram umas 20 cervejas. Aí na hora de ir embora, os caras saíram e ele tava chegando. Aí se despediu, valeu, tchau. Aí o dono da padaria chegou e falou assim, e aí, compadre, esses são seus amigos, né? Meu amigo. Falou que tava na tua casa. Não, então estão lá em casa e tal. Aquela caixa de cerveja que eu peguei foi lá pra levar pra ele, porque eles bebem, né? Eu não bebo. Não, então, além daquela caixa de cerveja que você levou, os caras tomaram mais 20 cervejas aí, cara. Tomaram mais 20 cervejas e falou que você vai acertar aí comigo. Olha só, cara. É um acúmulo de erros, cara. Primeiro, convidar por educação. E depois, cara, você não colocar regras claras, entendeu? Mas eu acho que não é nem isso, cara. A pessoa com bom senso, mesmo que, né, você convidou, o cara bebe e tal, você vai na casa da pessoa, cara, porra, leva, cara, vai igual aqui. Se eu faço qualquer festa, cansei de fazer aniversários aqui na Alemanha, cara, a primeira coisa que um alemão vai fazer é levar a bebida dele. Ou ele leva, se você chama uma pessoa para um jantar e tal, as pessoas vão levar uma bebida, vai levar um vinho, vai levar uma caixa de cerveja. É educação. Entendeu? Então esse é um tipo de coisa que no Brasil, cara, o brasileiro ele não é educado, ele não tem respeito ao próximo. E principalmente essa coisa da malandragem. Eu acredito que no Brasil inteiro deve ser assim, mas a minha experiência, por eu ser do Rio de Janeiro,
eu cansei de lidar com esse tipo de gente. Então você vê, o cara foi pra casa do cara, levou mais gente, além da família dele, né? Que é a família da irmã da mulher dele. Ou seja, acabou com a comida da casa do cara, fez o cara comprar uma caixa de cerveja, depois foi lá pro bar, tomou mais 20 cervejas e botou na conta desse meu amigo. E você acredita que esse meu amigo ele é amigo desse cara até hoje? Ainda tem mais história aí que eu não vou contar, mas eu não entendo, cara. Uma situação dessa comigo já seria meu pior inimigo na hora, cara. Na hora. Mas a cultura brasileira é assim, né? Infelizmente. E é por isso que o Brasil ele não vai ser uma grande nação, jamais. Né? Então, meu conselho para você é saia fora, se você puder. Se não puder, saia do mesmo jeito, porque isso aí, infelizmente, não tem futuro, cara. Pela cultura. Eu ouvi dizer, você vê, né, que o Lance Brasil perdeu. Eu não vejo jogo de futebol desde 2014, né? Aquela vergonha do 7-1. O Brasil, além de não ter no futebol jogadores de base, né? O cara que é formado naquele esquema ali, para você treinar e tal. Os Dudus? Ah, ok. Aquele formado, aquele esquema ali da formação de base, né? Não, o cara começa a jogar, o olheiro chega, já joga o cara já manda o cara já para a Europa e assim vai. Além disso, tem o problema das bets, né? O jogo, aquelas casas de apostas. E a maioria dos jogadores brasileiros estão praticamente vendidos e são patrocinados por essas casas de apostas. Né? O lance do Vini Júnior, lá, aquele cara que ia fazer o pênalti, né? Eu ouvi dizer que ele não fez o pênalti justamente por isso, né? Porque estava dando 2,3, não sei quanto. Eu só sei que se ele fizesse o gol, a casa de aposta ia ter que pagar 3 bilhões, cara, ou mais, de dívida, porque estava todo mundo apostando no gol do Vini Júnior nesse jogo contra a Noruega. O Vinícius Júnior não bateu o pênalti e foi por conta das casas de aposta, e eu posso te provar. O Vini Júnior tava com a bola na mão, pronto pra bater o pênalti. E por que não bateu, né? O Bruno rondando ele e ele meio pensativo. Parecia que ele tinha combinado alguma coisa de não poder fazer o gol. Eu posso provar isso, se liga só na próxima cena. Antes de o jogo começar, olha a odd que estava na Cazé TV. Tava pagando 3,3. E olha só quem que é o embaixador da Bet. É o Vini Júnior, o próprio Vini Júnior. Se ele fizesse aquele pênalti, a casa de aposta ia perder milhões de reais. Você acha mesmo que isso não tá vendido? Você acha que o futebol é a mesma coisa que antes? Olhada nessas imagens com bastante atenção. Vini Júnior nega que tenha fugido da responsabilidade e diz que não bateu o pênalti por decisão de Ancelotti. Não sou vaidoso. É a Copa do Mundo aqui na tela da Cazé TV. E se liga nas odds para esse jogo. Tem QR Code na tela para você conferir. Na Bet, jogue com responsabilidade. E essas imagens foram recuperadas minutos antes de começar o jogo. Repare que passa uma propaganda da Bet, inclusive, que patrocina o Vini Júnior. Agora, outra propaganda. Se o Vini Júnior fizesse um gol no tempo regulamentar, a odd ia de 2,3 para 3,3. Eles estavam aumentando o prêmio para quem apostasse que o Vini Júnior faria gol no tempo regulamentar. Em seguida, mostra a imagem ali, onde o Vini Júnior tá com a bola na marca do pênalti, entrega a bola pro Bruno Guimarães e ele sai lentamente. Pensa comigo, se ele faz aquele gol, ele gera um prejuízo monstruoso pra empresa que patrocina ele. Talvez ele até pensou, e agora, bate ou não bate? Será que houve alguma conversa antes? Será que isso explica porque ele não finalizou tanto, na verdade, bem menos do que os outros jogos? Ou é coisa da nossa cabeça? Não é no mínimo estranho? Eu fiz um vídeo esses dias falando que eu sou contra a Bet, já divulgado por Virgínia, Vini Júnior, Neymar, Bruno Biancardi, qualquer um. Isso não é no mínimo incompatível, imoral, antiético. Um jogador divulgue casas de aposta. Jogador que pode influenciar no resultado. Porque não tem a ver só com gol. Eu não sei se você sabe, mas casas de aposta paga inclusive se o jogador vai tomar cartão ou não. Se ele não vai tomar cartão. Se ele vai ter tantas faltas ou se ele não vai ter falta. Se ele sai lesionado até quantos minutos? Sabia disso? Deveria ser proibido que pessoas ligadas ao futebol que podem influenciar no resultado de uma bet divulguem uma bet. E nem que a Virgínia falou no domingo pra jogar no Brasil. Apostou no Brasil. Sim. Vocês viram a Virgínia jogar apostando no Brasil? Não. O Virgínio Júnior, que é embaixador de casa de aposta, se recusar a bater o pênalti, ficaria complicado, né? Eu tô entendendo onde você quer chegar. Exatamente. Se você, um jogador de futebol, protagonista, é embaixador de casa de aposta, e se há um resultado já definido, ele passa para outra pessoa para executar talvez um plano. Tá rolando uma baita polêmica aí em relação ao Vini Júnior não ter batido aquele pênalti no jogo entre Brasil e Noruega. É o seguinte, pra quem não sabe todos os detalhes, talvez você tenha parado de assistir a TV depois que o jogo terminou, mas é o seguinte, o Vini Júnior tava com a desculpa esparrafada e ele não bateu aquele pênalti por conta da decisão da comissão técnica da seleção brasileira. Porque decidiram, de fato, que o Bruno Guimarães estava treinando melhor, inclusive até o Vini Júnior fala isso na entrevista, e escolheram ele pra poder bater o pênalti caso tivesse um pênalti na partida no tempo normal. E aí o Vini Júnior fez o quê, né? Todo mundo viu lá a cena, que o Vini Júnior pegou a bola,
ficou parado próximo da marca do pênalti, logo em seguida entregou a bola pro Bruno Guimarães bater, claramente cheio de falta de confiança. E o Vini Júnior, ele nem sequer puxou a autoridade, puxou a atitude, tudo mais de um craque dentro do time. O Ancelotti nem mesmo apresentou pra poder dar entrevista, foi só o David Ancelotti, que é o filho dele. E ele falou, simplesmente, eu não soube explicar muito bem, foi porque a comissão técnica já tinha escolhido o Bruno Guimarães pra poder bater o pênalti, caso tivesse um pênalti. Só que tem um detalhe muito importante aqui, cara. Cara, não tem lógica, pra mim, pelo menos, tá, do Vini Júnior não bater o pênalti, sendo que ele é o principal jogador, principal craque em campo naquele momento, que o Neymar não tava em campo. Ou ele que ainda também não tinha entrado em jogo. Agora, eu vi um vídeo ontem, se vocês por acaso não acompanham o pré-jogo muitas vezes, tá, sobre os jogos que estão rolando da Copa do Mundo, eu acompanho muitas vezes, sabe? Só que eu não tinha reparado isso, porque quando eu iniciei pra poder assistir o jogo no domingo passado, eu já comecei a assistir o jogo praticamente que os jogadores já estavam entrando em campo. Mas tem um detalhe bem superficialzinho que ninguém reparou, e que só um influenciador reparou, que foi o perfil Jonathan Nemer. Mostrou pra gente uma coisa que achei bem interessante, e eu simplesmente fiquei agoniado, fiquei aterrorizado. No pré-jogo estava rolando algumas coisas em relação à casa de aposta. A Bet estava especificamente fazendo a oferta ali, que se o Vini Júnior fizesse um gol, marcasse, né, no caso, fizesse gols no tempo normal do jogo, a odd iria aumentar de 2 pontos não sei quantos lá pra 3 e pouco. Ou seja, quem tivesse apostado pro Vini Júnior marcar no tempo regulamentar, que ele colocou lá, iria aumentar um pouco. A casa de aposta que estava fazendo essa oferta era a casa de aposta, sabe? Que o Vini Júnior é patrocinado. Agora, na hora do pênalti, como eu comentei com vocês anteriormente, o que ele fez? O Vini Júnior simplesmente pegou a bola debaixo do braço, esperou um pouquinho, como se tivesse a cena que eu bato, será que eu não bato? E simplesmente deixou lá pro Bruno Guimarães bater. Não estou acusando, mas tem a possibilidade de ele não ter feito aquele gol, não ter batido aquele pênalti, porque provavelmente ele ia fazer o gol. Se ele fizesse, a casa de aposta iria perder o dinheiro. E aí me vem com desculpinhas. Isso pra mim, particularmente, só prova que o Vini Júnior simplesmente não queria falar a verdade e é um mau caráter. Eu, particularmente, prefiro acreditar que ele é um cara que ele simplesmente não sabia e foi ocasional. Não deixa de ser verdade aqui, tá? Não estou acusando ninguém, mas tem uma possibilidade gigante de ter acontecido isso, tá? Curtiu o vídeo? Então, assim, não existe mais esses moleque, né, que jogam na seleção brasileira. Esses moleques não são mais brasileiros, cara. Eles foram muito jovens para fora do Brasil, ou seja, para cá, vieram muito jovens para cá, para a Europa, muito cedo, né? Cresceram aqui no futebol europeu. Tem as referências familiares dele lá, mas eles passam a maior parte do tempo aqui na Europa e são convocados para jogar pela seleção brasileira. Ou seja, são estrangeiros camuflados de brasileiros, né, jogando. Não conhece a alma do Brasil real. Eles não ligam para o sofrimento do torcedor brasileiro, pelas crianças chorando. Eles não sabem a importância do futebol pro brasileiro. Eu sou um cara que eu odeio futebol, cara, mas eu reconheço que o futebol do Brasil é uma coisa de alma. Eu cresci, eu nasci lá, pô. Eu sei, eu vi isso. Até eu que sempre fui um perna de pau, que sempre odiei futebol, cara. Eu reconheço isso. E tanto é que eu, depois de 2014, da vergonha, 7-1, eu nunca mais, cara, nunca mais assisti um jogo do Brasil. O que eu vejo é os lances aí do Instagram, né, os clipes dos jogos e tal, dos fracassos brasileiros, mas é essa pilantragem aí. Então se inscreva, dê o like, compartilha, coloque nos comentários aí se você tem alguma experiência desse tipo, né? Se você sofreu algum tipo de pilantragem por algum amigo alcoólatra ou qualquer coisa desse gênero. Beleza? No demais, tome cuidado, fique na paz, tamo junto e misturado. It's amazing. Opinion. No, Stevie Wonder can see that you're not a woman. See, I'm not an adult and I'm a proper lady. I'm just an average woman. What is funny? Oh, God. It's amazing. Beta! So I was having sex with my girlfriend, Beta, little Beta. Beta! At the moment, I live with my mother. Beta! Right now in Washington.